Bebam água. E aí, pandinhas, tudo bem com vocês? Eu sou Olivia Alves, esse é o canal lá do Pan e hoje eu vou falar sobre um assunto que eu adoro e que eu já falo bastante aqui, que é não monogamia. Vamos lá, a gente tem uma cultuação ao ódio à não monogamia ultimamente. Isso já existe há algum tempo, né? Mas, enfim, a gente desconsidera questões históricas quando vê essa questão, a gente foca muito no agora. Mas a não monogamia não é de agora, tá? Não é uma modinha que surgiu na internet. A monogamia existe desde antes da monogamia se pá. Existem diversas espécies que são não monogâmicas, existem espécies que são monogâmicas também, porque o povo adora falar sobre o mundo animal, quando é pra comparar com pessoas. E sim, pessoas são animais, mas enfim, vocês entenderam. E a gente tem que levar em consideração que existe uma pluralidade de pessoas, pensamentos, sentimentos e gostos que devem ser respeitadas, né? E não entendam mal quando nós não monogâmicos falamos sobre não monogamia. A gente tá falando sobre a nossa vivência, sobre o que a gente entende de relacionamentos. Da mesma forma que tem um monte de blogueira e blogueiro aí que fica falando de relacionamento. Alguns são coaches de masculinidades, por sinal, que tem uma visão de que mulheres têm que ser extremamente, enfim, né? Você sabe o que eles acham. Então, assim, tem vários tipos de canais que falam sobre relacionamentos. Tem os não monogâmicos que também têm seu direito de exercer a sua fala, de falar sobre as suas experiências, suas visões e desejos. E eu não tô falando de gente que vai de casalzinho pra balada pra caçar alguém pra fazer homenagem, não. Tô falando de pessoas que têm a vivência não monogâmica na sua rotina, no seu dia a dia. É muito claro também que muitas das pessoas que reclamam da não monogamia, principalmente homens, né? Eu noto que homens têm mais reclamações sobre isso. Mulheres também têm bastante reclamação sobre isso, mas muito voltada pro medo de serem traídas, sabe? Ou de ter essa argumentação da não monogamia usada contra elas, do que terem realmente, de fato, algo contra as pessoas que são não monogâmicas. E muitos desses homens são os homens que muitas vezes querem ter aquelas relações fetichizadas de, tipo, pegar duas mulheres ou coisas do tipo. Claro que dentro do meio LGBT também tem muito preconceito contra a não monogamia, né? Principalmente os LGBTs que são monossexuais, que seriam gays e lésbicas. Mas a gente também encontra isso dentro dos meios bi, pansexuais, porque cada um, enfim, tem sua visão, né? Eu conheço pessoas que são pansexuais que são monogâmicas, conheço pessoas que são bissexuais que são monogâmicas e que odeiam a não monogamia, mas o ponto eu não entendo o ódio. Não entendo porque que as pessoas odeiam, assim, sabe? A gente não tá tentando fazer com que todo mundo se torne algo. Oi, pai. A gente só tá divulgando a nossa visão de mundo, a nossa forma de vivenciar essas experiências, né? Então, assim, não faz sentido pra mim quando alguém fala assim, nossa, eu odeio não monogâmico. Beleza, você não gostar da não monogamia, você não se sentir apreciada pela ideia não monogâmica é uma coisa. Agora, você odiar não monogâmicos, sabe? E eu fico muito assim, sentida, por mais que as pessoas achem que é exagero quando eu falo isso. É um discurso idêntico ao discurso que tinham com bissexuais ali na época dos anos 80. É o discurso idêntico que tem com pessoas gays que são afeminadas. É o discurso idêntico que tinham com pessoas trans travestis lá na época da ditadura. É o discurso assim, ó, eu odeio porque não é natural, porque isso é desvalorizar um tipo específico de relação. Porque o que falam das gays? Eu odeio gays afeminadas, porque tá tudo bem ser gay, só que não precisa mostrar. Então assim, tá tudo bem ser não monogâmico, mas não pode fazer vídeo sobre isso, não pode falar sobre a sua vivência, você tem que se esconder dentro de uma caixa, dentro de um buraco. E assim, eu quero que vocês entendam que isso não é só sobre não monogamia que eu tô falando aqui. Eu tô falando sobre praticamente todos os campos da vida, tipo, de questões que não afetam a vida de outras pessoas. Eu não tô falando de, tipo, nossa, a pessoa tem uma ideologia extremista. Aí a gente tem que repudiar, principalmente se for uma religiosa, se for algo que esteja querendo lesar a vida de outras pessoas. Aí a gente tem que repudiar, isso é um dever ético, moral e também um dever de justiça. A justiça deveria repudiar, mas infelizmente a gente tem aí diversas pessoas extremistas na política que, enfim, eles não vão apoiar esse repúdio. A gente tem uma história tão rica pra gente entender por que a gente não deve repudiar grupos específicos que só estão tentando viver a vida deles, que me
me deixa muito bolado, assim, ver isso sendo tão disseminado. E eu não tô falando só sobre a não monogamia, como eu disse. Eu tô falando sobre as trans travestis, que ainda são alvos de ataque. Homens trans também, que são alvos de ataque. Tô falando sobre gays afeminadas. Tô falando sobre as lésbicas, que são mais caminhoneiras. Que são esses termos aqui que pro mundo pode ser pejorativo. Mas eu tô no meio, então eu posso. Aquela coisa, só viado sapatão pode chamar viado sapatão de viado sapatão. Já foi um discurso usado contra raças, né? Tipo, tá tudo bem você ser de tal cultura, mas não precisa ficar exemplificando. Eu lembro que ali em 2010, mais ou menos, foi um negócio muito forte sobre turbantes, por exemplo. Que era algo específico de uma cultura e que as pessoas estavam xingando e agredindo pessoas por usarem turbante. É um negócio que tem, por exemplo, contra pessoas que são, sei lá, de estados islâmicos, que vêm pro Brasil, que tentam usar suas vestimentas tradicionais e às vezes são repudiadas no meio da rua por conta disso. Tá, que nos Estados Unidos o ódio é muito mais forte, assim, mas aqui no Brasil ainda tem. É um negócio de, sei lá, mesmo nacional, no meio nacional, quando pessoas vêm do interior ou então vêm do Nordeste, que é identificadas pelo sotaque, recebem ataques no meio das ruas, vocês entendem que não faz sentido ficar atacando alguém por algo que não afeta a sua vida? Ah, mas fulano tá falando que ser não monogâmico é bom. E pra ele é bom. Por que pra você tem que ser ruim? Você não tá no relacionamento. A não ser que você esteja se relacionando com ele e você não se identifique com isso, aí é seu papel terminar com essa pessoa. Não achem que a não monogamia tá aqui pra justificar traição. Como já dissemos em muitos momentos, como eu já disse aqui no vídeo Contratos e Não Monogamia, existe traição na não monogamia da mesma forma que existe traição na monogamia. A diferença é que nós temos acordos, a gente fala, né? Os não monogâmicos têm os monogâmicos, aliás, eles têm essa visão deturpada de que eles não precisam falar, sabe? Isso é um erro. Na minha percepção, é um erro. Você tem que sentar com a pessoa que você tá se relacionando e falar, olha, eu não gosto disso, disso e disso. Isso pra mim é traição. Isso pra mim aqui me deixa desconfortável. Nosso relacionamento não vai funcionar se isso acontecer, porque pra mim isso é passar de um limite. Eles não fazem isso, porque na visão dos monogâmicos, se você não trair, tá bom. E aí sempre vem aquele negócio lá, tipo, quando termina, né? Esse daí é o discurso de muitos famosos, por sinal. Quando termina, nunca trai ela, nunca bati. Cara, tu fez o mínimo, sabe? Tipo, o mínimo do mínimo do mínimo. E aí você não sabe se a pessoa tá bem, você não sabe se ela fez coisas que realmente incomodou essa outra pessoa. Então, assim, tem que ter acordos, tem que ter conversas. E a gente tem conversas. Inclusive, a divulgação da não monogamia tá sendo muito importante, na minha visão, para os monogâmicos, nesse sentido de ensinar a conversar. Das pessoas aprenderem que elas têm que conversar sobre os seus limites, sobre suas ideias, ideologias, sobre o que elas gostam e não gostam, para que o relacionamento dê certo. Então, assim, é isso. Eu não entendo ódio. Não entendo ódio contra trans travestis. Não entendo ódio contra gays, lésbicas, LGBTs no geral. Não entendo ódio que esses grupos que às vezes estão dentro desses grupos que são atacados por pessoas de grupos que estão sendo atacados. Eu não entendo. Pra mim, isso não faz o menor sentido. E é isso. Não tem respostas nesse vídeo. Só tem questionamento. Obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like se você gostou desse vídeo, deixe seu dislike se você não gostou. Sua percepção de mundo, deixe aí também. Você apoia ou não a não monogamia? Isso é irrelevante pra esse vídeo, na verdade. Comenta aí, você apoia o ódio contra não monogâmicos? Você apoia o ódio contra grupos específicos por algum motivo que, sei lá, não tem nada a ver com a sua vida? Joga nos comentários. Fala aí o que você acha desse tipo de discurso. Não se esqueça de apoiar o canal se tornando membro. O valor do membro é R$2,99. E também tem o Pix dentro do canal, que é o Pix do Pan. Vou deixar aqui em cima, porque eu cortei muito errado aqui. Tá muito vão aqui em cima. pixadopan@gmail.com. Se inscreve no canal, ativa as notificações. Até o próximo vídeo e tchau, tchau. E joga nos comentários se vocês querem que eu fale.